E aí, bem-estar, servo bom e fiel. Hoje a gente vai gravar diferente aqui do lado de fora, né? E hoje o nosso assunto é o batismo. Batizado, batismo. Quem você quer ser batizado aí? Quem quer ser batizado aí? Sim, sim, sim. Eu. Eu quero ser batizado. Que maravilha! E a gente vai ler aí 1 João. Antes da gente ler, vamos fazer uma oração, tá? Mas vamos ler 1 João não, o Evangelho de João, tá? Vamos começar com o Evangelho de João. Já vai abrindo sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 3. Esse barulho todo que você está ouvindo é moto passando na rua. Amanhã, hoje é sábado, amanhã, dia dos namorados, domingo, né? É o primeiro domingo? O primeiro domingo ou é o segundo domingo? Não, é o segundo domingo de junho, né? O dia dos namorados. Então tem muito namorada aí dando presente para namorada. Eu já comprei um presentinho aqui para levar para minha namorada, ó. Um presentinho aqui que eu vou levar um beija bem para ela. Um beija bem, que é esse enxaguante bucal. E vou também dar de presente essa caixinha aqui, ó. Da sexta girassol. Dia dos namorados, vou dar para ela de presente. Ela não está sabendo. Ela só vai saber depois que ela assistir esse vídeo, porque esse vídeo eu vou postar depois de amanhã e tal. Mas vamos lá, abrir em João, Evangelho de João, no capítulo 3, ok? No capítulo 3, lá no encontro de Jesus com Nicodemos, ele mesmo, aquele garotinho, né? Nicodemos era líder dos fariseus, era um dos professores dos fariseus, tá? Quem está assistindo a série Chosen, Os Escolhidos, a série, tem um aplicativo aí, The Chosen, Os Escolhidos. Aí aparece Nicodemos. Nicodemos, desde o começo do ministério de Jesus, quando Jesus começou a ministrar, ele aparece lá na história e ele quer ter um encontro com Jesus. E ele tem um encontro de Jesus num lugar reservado, numa casa, à noite. Ele conversa com Jesus e nessa conversa está relatada, João relata, o apóstolo João, evangelista João, ele relata esse encontro de Nicodemos com Jesus. Olha só, eu acho que João ficou escondido atrás da porta ali para ouvir o que os dois estavam conversando. E ele lembra muito bem as palavras que Jesus disse a Nicodemos e como que Jesus foi recepcionado por Nicodemos. Olha só, João capítulo 3, vai do verso 1 até o verso 15. Acompanhe comigo a leitura. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Daqui a pouco a gente faz oração, tá bom? Este de noite foi até Jesus, ele disse: Rabi significa mestre ou professor. Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Jesus estava falando para o fariseu aqui, para os fariseus e para os judeus, para todo mundo, para todos nós, tá? Vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Perguntando como se fosse um aluno para Jesus, ó. Como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre, ou seja, você é professor, você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim, aí Jesus apresenta essa parte que eu acho lindo. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado
para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 3 anos e meio depois, quase 3 anos e meio depois, Nicodemos viu Jesus levantado na cruz, lá no Calvário, sendo levantado, né? E aí Nicodemos lembrou de toda essa conversa que ele teve com Jesus há 3 anos e pouco atrás, lá na beira, lá perto do lago de Genezaré. E aí ele entendeu que Jesus realmente era aquele que haveria de vir para salvar o mundo do pecado. Nicodemos entendeu de Jesus, que Jesus queria que nós nascêssemos de novo. E Jesus fala que nós devemos nascer da água e do Espírito. Da água, como que é assim pela água? A água é o batismo, amigos. Quando nós somos batizados, ou quando nós aceitamos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, e agora nós fazemos um compromisso de viver uma nova vida com Ele, nós começamos pelo batismo. Nós somos batizados e mergulhados na água. A palavra baptizo significa, em grego, significa mergulhar, imergir, né, que é mergulhar. Vem a palavra batismo, né, que é o batizado. E Jesus foi batizado. Você sabe que Jesus foi batizado lá no Rio Jordão por João Batista, né? Então, aqui, Jesus, nessa conversa com Nicodemos, ele fala claramente sobre esse assunto. Nicodemos precisava abandonar tudo o que tinha aprendido e vivido até aquele momento como fariseu, como doutor da lei, né, para permitir que Cristo o restaurasse. E por que não nós? Por que nós precisamos nascer de novo ou recomeçar espiritualmente? Por que será, né? Por que será? Vamos ver então. A primeira pergunta, nós encontramos a resposta em Salmos 6, verso 4. Como as pessoas eram salvas na época do Antigo Testamento? Bíblias apóstolos, Bíblias nas mãos. Vamos abrir a Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 6. Salmos é um livro que fica bem no meio da Bíblia, meu querido, minha querida. Salmo, capítulo 6, vamos lá? Salmos, capítulo 6, verso 4. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Salmo 6, 4 é a oração em tempo de angústia. E lá no verso 4, do capítulo 6 de Salmo, diz assim: Volta-te, Senhor, e socorre-me, salva-me por tua graça. Volta-te, Senhor, e socorre-me, salva-me por tua graça. Então a pergunta era o seguinte: como as pessoas eram salvas na época do Antigo Testamento? Pela graça. Pela graça sois salvos. Desde Adão e Eva nós somos salvos pela graça. Vamos compreender melhor esse estudo se nós fizermos uma oração agora. Oremos então. Querido Pai, querido Deus, que o Senhor possa, assim, Paizinho, nos iluminar nesse momento, nos inspirar nesse momento, para que nós tenhamos a compreensão exata da Tua Palavra. Quando lermos essa palavra, Senhor, nós possamos entender sobre esse assunto do batismo, como é importante nós entregarmos nossas vidas a Ti e sermos batizados nas águas, seguindo o exemplo do Mestre, seguindo o exemplo de Jesus. Então, desde o Antigo Testamento, as pessoas são salvas pela graça. Pela graça nós somos salvos. Abraão foi salvo pela graça, Isaac, Jacó, Davi, todos os demais heróis do passado, Sansão, e nós também o seremos. Por isso, Senhor, nós pedimos que cada um de nós tomemos a decisão de, a partir do exemplo de Jesus, também sermos batizados, pedirmos o batismo nas águas e também o batismo no Espírito Santo, a chuva serôdia sobre nossos corações, nossa mente, para que sejamos novas criaturas em Cristo Jesus. E é em nome dele que pedimos. Amém. Amém? Então vamos à segunda pergunta. Já sabemos que todos, até no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, as pessoas eram salvas pela graça. Nada mudou, veja só. Segundo o Novo Testamento, como as pessoas são salvas? Atos, capítulo 15, verso 11. Vamos lá, no primeiro livro, quando fala dos Atos dos Apóstolos, assim, depois da ascensão de Cristo. Atos, no capítulo 15, no verso 11, nós encontramos a resposta dessa pergunta. Segundo o Novo Testamento, como as pessoas são salvas? Atos 15, 11. Diz-nos assim a palavra de Deus: mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles, assim como o pessoal do Antigo Testamento, assim como os heróis da fé relatados em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé foram salvos pela graça. Também no Novo Testamento nós somos salvos pela graça, segundo o texto aqui. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles, né? Os apóstolos e presbíteros estavam reunidos lá em Jerusalém e eles chegaram nessa conferência geral dos apóstolos a essa conclusão: nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus.
assim como os antigos e também como os gentios, né, serão salvos pela graça. Os gentios somos nós, estrangeiros, não somos judeus, nós somos aqui estrangeiros no Brasil, né, e gentios, então nós somos salvos pela graça. Como Jesus foi batizado? Mateus capítulo 3, verso 16. Vamos ver o exemplo de Jesus. Olha, mas Jesus precisava ser batizado? Então, por que ele foi batizado então? Mateus capítulo 3, verso 16. Jesus precisava deixar um exemplo e ele o deixou. E aqui em Mateus capítulo 3, no verso 16, nos mostra a palavra de Deus como Jesus fora batizado. Mateus 3, 16, diz assim, ó: depois de batizado, Jesus logo saiu da água. Denota o quê? Que Jesus estava num rio, num lugar que tinha bastante água. Quando ele foi batizado, foi emergido, foi batizado. Jesus saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Mateus 3,16. Meus queridos, aqui nos mostra que Jesus foi batizado por imersão. Inclusive a palavra batizar, do grego baptizo, significa exatamente imergir. O que representa então o batismo e como ele é descrito na Bíblia? Romanos capítulo 6, verso 3, 5, verso 10 e verso 11. Romanos capítulo 6, vamos lá ao livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, aqui, isso, 6, exatamente, 6, vamos ver primeiro o verso 3 a 5, 6, 3 a 5. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Verso 10. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha que maravilha! Aqui a Bíblia nos relata, né, que o batismo representa a morte para o pecado e o novo nascimento para uma vida com Deus. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, devemos sepultar nossos pecados na água e ter uma vida renovada. A quinta pergunta: o que acontece quando alguém é batizado em Cristo? Gálatas capítulo 3, verso 26 a 27. Gálatas 3, 26 a 27. Gálatas capítulo 3, 26 e 27. Vamos lá. Gálatas 3, 26 e 27. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram, né? Então nós somos revestidos, depois do batismo, quando a pessoa é batizada, ela é revestida o quê? Ela é revestida de Cristo, ok? Aqui em Gálatas, fala que nós somos batizados e revestidos de Cristo depois do batismo, né? E aí vamos à seguinte conclusão, nós chegamos à seguinte conclusão: no batismo, a pessoa é revestida da justiça de Cristo e se torna uma legítima herdeira de Abraão e da promessa divina. No verso 29 diz assim, ó: e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Herdeiros o quê? Herdeiros da vida eterna, herdeiros da terra de Israel, herdeiros segundo a promessa, como Deus prometer a Abraão, né? Salvação em toda a terra. Deus também promete a nós, né? Agora, por que é essencial que a pessoa seja batizada? João 3, 5, é isso? Aqui está falando João 3, 5. Acho que é João 3, 5. Por que é necessário que a pessoa seja batizada? As pessoas que escrevem esse negócio aqui deveriam ser mais sucintas. Ou é João ou é Jó. Confunde. João 3, 5. Vamos lá? João 3, 5. Ah, está aqui. É João mesmo. João capítulo 3, verso 5. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que ele quis dizer aqui? Né? Aqui ele quis dizer que Jesus nos ensinou que é necessário nascer da água
e do Espírito para entrar no reino de Deus. Esses dois elementos, água e Espírito, ou seja, quando eu sou batizado, eu tenho que ser batizado nas águas e também tenho que receber o Espírito Santo, no Espírito, né? Isso aqui ele está evocando o quê? Evocam aqui a experiência de uma nova aliança descrita, tem uma aliança descrita lá em Ezequiel capítulo 36, 25 a 27. Vamos ver esse texto? Aqui, vamos ver o texto de Ezequiel 36. Ezequiel, esse é um texto que eu não lembro, mas vamos ver aqui, Ezequiel 36. Vamos tirar aqui nossa dúvida também, que até o instrutor bíblico também tem dúvida, pessoal. Não pense que eu sei de tudo não, que aliás eu não sei de nada, também sou como você, um aprendiz, tá? Ezequiel capítulo 36, 25 e 27. Ezequiel 36, titio. Aí, Ezequiel, aqui ó, 36, o que diz Ezequiel 36, 25 a 27. Então, 35, 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Gente do céu, primeira vez que eu lembro que eu li esse texto aí, olha só. Então aqui o batismo também deve ser visto como um símbolo de compromisso. Através da água e do Espírito, eu me torno aqui uma nova criatura. Cara, meu cabelo tá feio aqui, tá feio. Mas tudo bem, vamos continuar assim. Com essa feiura toda, vamos continuar assim. Então, aqui está dizendo o quê? Que eu tenho que ser batizado na água e no Espírito. Então, aqui está falando de uma nova experiência, da nova aliança, né? De uma nova aliança com Deus. É um compromisso sério. Depois do batismo começa uma nova vida mesmo, realmente. Começa uma nova vida, né? E agora, que instruções o apóstolo Pedro deu aos crentes sobre esse assunto aí, sobre o batismo? Atos 10, 47 a 48. Atos, vamos lá, o livro Atos, capítulo 10, verso 47 e 48, diz assim: será que alguém poderia recusar a água? Pedro falando aqui, ó, apóstolo Pedro. Será que alguém pode recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Pedro aqui está falando no concílio lá dos apóstolos, quando ele esteve lá com os gentios, e ele batizou lá na casa daquele centurião, Cornélio, né? Batizou várias pessoas, e aí Paulo está falando, Pedro está falando aqui, por que ele batizou aquelas pessoas. Aí Pedro justificou com essas palavras: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? As pessoas tinham recebido o Espírito Santo, agora tinham que ser batizados. E ordenou que fossem, aquelas pessoas ali, fossem os gentios, né, os estrangeiros, né, fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Pedro pregou na casa de Cornélio, e depois de pregar na casa de Cornélio, as pessoas ali receberam o Espírito Santo. Cornélio e as pessoas que estavam na sua casa receberam o Espírito Santo. E aí ele batizou, aquelas pessoas foram batizadas. E eram estrangeiros, eram gentios, não eram judeus. Foram batizados. E Pedro aqui diz assim: será que nós temos que negar para eles? Não, eles foram batizados e foram recebidos com o Espírito Santo. Olha só, que maravilha, gente. Aqui Pedro, ele instruiu seus companheiros, né, os seus apóstolos, outros demais discípulos de Jesus, a batizar os interessados gentios em nome de Jesus Cristo. Mateus 28, 19 também amplia essa fórmula batismal, incluindo a referência ao Pai e ao Espírito Santo. Mateus 28, vamos lá? Rapidão. Mateus 28, Mateus 28, 28, 19, verso 19, portanto vão e façam, Jesus falando aqui, ó, Jesus falando, deu a ordem para os discípulos, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então as pessoas têm que ser batizadas em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é muito forte, né? Quando a pessoa nasce de novo, ela nasce um bebezão forte, né? Um bebezão forte, né? na família de Deus. Ok. Quando
devo tomar a decisão de me entregar a Deus por meio do batismo? Quando? Quando que isso deve acontecer? Depois de terminar o estudo? Né? Depois de terminar o estudo que eu devo tomar essa decisão? 2 Coríntios capítulo 6, 2 Coríntios 6, verso 2. 2 Coríntios 6, verso 2. Quando é que eu devo tomar a decisão do batismo? Depois de terminar os estudos? Vamos lá? 6:2. O que diz aqui a palavra de Deus? Porque ele diz, verso 2 do capítulo 6 de 2 Coríntios. Porque ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Quando? Agora, irmão. Exatamente agora. Quando que eu devo tomar a decisão pelo batismo? Quando devo tomar a decisão de me entregar a Deus por meio do batismo? Agora, já. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você já entendeu o que significa nascer de novo para o reino de Deus, você tem que pedir o batismo, você tem que tomar a decisão imediatamente, não fica titubeando, eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar quando eu largar de fumar, eu vou deixar para decidir pelo batismo quando eu deixar de fornicar, ou qualquer outro pecado que você tem aí, de usar droga, ou sei lá, qualquer coisa. Não, você tem que tomar decisão agora, quando você já tem esse conhecimento, quando você já tem esse esclarecimento da palavra de Deus, você tem que tomar essa decisão agora. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçai os vossos corações, né? Se ouvirdes hoje a voz do Espírito Santo, não endureçai os corações. Vai lá e pede o batismo. Procure, entre no site aí, www.encontreumaigreja.com.br, ou então www.adventistasdosetimodia.com.br, ou então entre ali no ADV, tá? Entre ali no ADV, tem um portal aqui, eu vou falar desse portal para vocês, que é muito importante você saber da existência desse portal. Então eu vou falar para você desse portal, tá bom? Esse portal é você vai ADV, www.adv.st/convite batismo, tá? Entra nesse portal aí, www.adv.st/convite batismo. Tira o seu convite ali de batismo, imprima esse convite, leve para as pessoas e vai ser batizado em nome de Jesus, tá bem? Ok? Então é isso aí, ó. Hoje é o dia da salvação, portanto, o melhor momento para tomar a decisão de se entregar a Jesus por meio do batismo é agora. Esse deve ser o seu compromisso de fé. Eu espero que você tenha gostado do estudo de hoje. No próximo estudo, eu vou colocar tudo isso aí nas descrições. O próximo estudo, estudo 16, Jesus e o estilo de vida cristão. Como que se deve viver a partir do batismo. Até o próximo vídeo, dê o seu like aí e não deixe de estudar a Bíblia conosco, ok? Tchau, tchau. Até mais. Até o próximo estudo, gente.